Para quem não sabe, os centros de treinamentos são lado a lado, é muro com muro. Então o Palmeiras pegou essa crise e arremessou para o lado de lá, jogou a batata quente que agora está na mão do Hernan Crespo. Exatamente, e eu destacava o Palmeiras praticamente classificado, né? Porque o Palmeiras chega aos 12 pontos, aí a gente trazendo imagens para você da grande vitória do Palmeiras. Palmeiras líder agora com 12 pontos ganhos e o nono colocado, o primeiro que estaria fora da zona de classificação, é o Santos, com 5 pontos. Ainda o Santos precisa fazer os seus 4 jogos, né, nessa sequência. São Paulo e Palmeiras têm mais 3 jogos pela frente. A gente está vendo o primeiro gol do Palmeiras e até interessante, né, Gustavinho? Que na minha visão, não sei se você concorda comigo, amigo, o São Paulo jogava bem. O São Paulo não fazia uma má atuação, mas no momento em que toma o gol, demora um pouquinho, mas consegue assimilar o golpe, chega ao gol de empate nessa cabeçada aí do Bobadilla que a gente vai conferir, e aí toma o gol no finalzinho do primeiro tempo, que acho que ali derruba qualquer estrutura emocional. Mas, voltando ao ponto, o São Paulo não fazia uma péssima etapa inicial, pelo contrário, acho que até em alguns momentos era superior ao Palmeiras. Olha, sua análise foi perfeita, porque o São Paulo realmente fez um primeiro tempo com uma outra postura. Quem viu o jogo contra a Portuguesa hoje viu um outro São Paulo. Aliás, quem viu o São Paulo nesse começo de Campeonato Paulista só venceu um jogo, lembrando, Ivan, só venceu uma partida. Quem viu o São Paulo nesse Campeonato Paulista viu um São Paulo diferente hoje, viu um time valente, um time brigador, um time que funcionou no meio de campo, principalmente no meio de campo, né? Então, quem olha o resultado fala, nossa, mas 3-1, não, mas o primeiro tempo, realmente, o São Paulo foi bem. Claro que o Palmeiras, com esse gol do Maurício, logo aos 7 minutos, o Maurício que fez um belo gol, né, Ivan? Muito bola difícil pro Rafael, acho que o Rafael demorou um pouquinho para cair, mas a bola foi no cantinho ali. Depois, claro, o Bobadilla na sobra ali, na ajeitada de cabeça, ele consegue dar um chute e tava queima-roupa, matou o Carlos Miguel, então sem chance nenhuma ali pro goleiro do Palmeiras. E o Palmeiras com Flaco Lopes, que lindo gol, esse gol aí, ó. Uma bela de uma jogada, olha, o Flaco Lopes tá muito bem, já tem participação em 5 gols, né? Fez 2 e deu 3 assistências, porque afinal de contas, aí no terceiro gol do Kelvin, já no segundo tempo, a assistência foi do Flaco Lopes, porque ele cabeceia certinho, e aí o Kelvin, que tava quase na linha do gol ali, dá uma baixadinha, um peixinho ali, e acaba fazendo o terceiro do Palmeiras, já que o São Paulo principalmente caiu de produção, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo o São Paulo melhorou, mas no finzinho do jogo, aí já era tarde demais, Ivan, para tirar 2 gols de vantagem, fica muito difícil mesmo o árbitro tendo dado 6 minutos de acréscimo. A gente viu aí o gol do Kelvin, né? Primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, ele que só havia marcado, o último gol dele foi ainda quando vestia a camisa do CSKA, num duelo local pelo campeonato russo. Kelvin voltando a balançar as redes. E você também tocou num ponto, Gustavinho, que chamou muito a atenção no clássico, né? Em que pese o primeiro tempo muito bom em que o São Paulo atuou, quando vai para o segundo tempo, o gol rápido no segundo tempo meio que condiciona o Palmeiras a controlar as ações, tanto que o Palmeiras espera para jogar no erro do São Paulo, e aí você lembra bem, né? O São Paulo, depois das últimas alterações, chega a colocar pressão, mas nos minutos finais, nos acréscimos, quando o papo, a fatura já estava resolvida. O São Paulo, no seu entender, tem riscos de rebaixamento? É uma situação que o São Paulino tem realmente que olhar com uma certa cautela? Ou você acha que nesses próximos 3 jogos, né? Se não me engano, na sequência, Santos, Primavera e Ponte Preta, tem chances reais de conseguir se safar até com certa facilidade? Como que você vê o São Paulo nessa luta contra o rebaixamento? Olha, o São Paulo hoje melhorou. Quem viu o jogo contra o Palmeiras, né, já começa a dar uma esperança para o torcedor são paulino. Traz otimismo, né? Traz otimismo, mas eu acho que ainda que o São Paulo vai ficar fora da zona de classificação. Por quê? Venceu apenas uma partida, empatou, tem 4 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A gente precisa lembrar que o Noroeste
não venceu nenhuma partida, né? Tem 3 pontos. E aí a situação, Ivan, é muito complicada, porque você jogar pressionado, mesmo com o Primavera, o Santos é um clássico, o Santos está buscando a classificação, o Santos está ali na briga, e o Santos montou um bom time, né? Chegou o Gabriel Menino agora, tem o Zé Rafael, tem o Gabigol que chegou também. Então o Santos, se você olhar no papel, é um bom time, tem um bom técnico que é o Vojvoda. Sim. E claro, vai precisar de um pouco de entrosamento. Mas eu acho que o São Paulo vai acabar não se classificando por conta de bobeira, né? Hoje, por exemplo, o São Paulo optou por não colocar o Lucas em campo, porque o Lucas não gosta do gramado sintético, mas era um jogador que podia estar ajudando muito o São Paulo hoje, né? Apesar de não estar 100% fisicamente, mas era um jogador que impõe respeito, né, Ivan? É um cara que tem uma história grande, né? Muitos e muitos anos de Europa, é um dos grandes ídolos da história do São Paulo, né? Mesmo não tendo ganhado muitos títulos, né? É um cara que o São Paulino tem muito carinho, mas o São Paulo, se não tomar cuidado, pode sim cair. Uma situação muito complicada. Hoje acertou um pouco mais o meio de campo. O Marcos Antônio fez uma partida muito boa. É um dos jogadores que faz muita diferença. O Tapia, que fez gol ainda nesse Campeonato Paulista, né, marcou um gol, não rendeu tanto hoje. E aí, no segundo tempo, o Crespo até entrou, colocou no lugar dele o Caleri, entrou com o Ferreirinha também no lugar do Luca, tentou, mas o time do São Paulo não conseguiu render. Se continuar jogando assim, olha, a perspectiva para o torcedor são paulino é ruim ainda para esse Campeonato Paulista. E a gente trouxe na tela, né, além dos números que deixam o São Paulo perto da zona de rebaixamento, sequência de 10 jogos, os últimos 10 jogos que o Palmeiras não perde para o São Paulo. Poucas vezes na história a gente viu um nível de desequilíbrio tão grande no Choque-Rei como a gente está vendo esse Palmeiras e São Paulo, Gustavinho. Ivan, o São Paulo passa por uma dificuldade gigantesca, né? Tem quase um bilhão de reais de dívidas, né? É muita grana. Claro que tem vários outros que também tem, mas isso tira o poder de compra do São Paulo. Então o São Paulo não tem grana em caixa para poder se reorganizar, se reestruturar e fazer contratações que o time precisa, principalmente num ano que o calendário é diferente, o Campeonato Brasileiro está batendo na porta aí e o São Paulo vai precisar de elenco, mais do que um time, precisa de elenco, porque um time você consegue montar os 11 ali, mas no meio do caminho tem lesões. No ano passado a gente precisa lembrar que o São Paulo teve 70 lesões, 70 vezes os jogadores estiveram no departamento médico. Tanto é, Ivan, que houve jogos que o São Paulo não tinha um número mínimo, aliás, o número máximo de jogadores no banco, teve que jogar com gente a menos, teve que trazer uma molecada do sub-20 para poder completar o time de cima. Então, isso é ruim. Por outro lado, é um momento que o Hernan Crespo pode trazer a molecada do sub-20 e aí começam a aparecer outros nomes. É o caso do Pedro, que contra a Portuguesa fez um jogo muito bom, apesar de ter entrado no segundo tempo, mas um menino que parece que tem muito talento, muita qualidade, né? O outro garoto que está se destacando é o Luca, apesar dos resultados não virem, não acontecerem, é um menino que também está se destacando aí no São Paulo. E é isso, Ivan. O São Paulo precisa se reorganizar politicamente, se reorganizar financeiramente, e aí vai poder botar o carro, o trem nos trilhos novamente, para dar alegria para o torcedor são paulino. E aí, Gustavinho, tem um jogador importante que você destacou do lado do Palmeiras, né? Nesse rodízio nítido que o Abel vai fazendo nesse início de temporada, até porque nesse meio de semana começa o Campeonato Brasileiro, então um calendário completamente novo para todos os clubes do futebol brasileiro, mas um nome importante que vem se destacando, e você até trouxe na tua primeira análise, é o Flaco Lopes, né? Vem sendo uma peça fundamental neste início ainda complicado do Palmeiras, mas garantindo gols e assistências importantes. Eu não colocaria um início complicado, né, Ivan? São
São 4 vitórias, né? E uma derrota. Claro que essa derrota era um momento que ninguém esperava. Tá aí, ó, até a arte do Flaco Lopes. Para mim, foi o melhor jogador da partida. Destaque, e não só o seu, viu, Gustavinho? Foi o destaque da partida dos números do SofaScore, nosso parceiro aqui do Band Esportes. É isso, né? O cara que fez um gol daquele, um gol de craque, né? Porque precisa ter habilidade. Eu lembro, quem fazia muitos gols assim era o Messi, nessa cavadinha. Ele vinha aqui na cara do goleiro e dava esse tapinha por cima. Então, claro, não estou comparando, pelo amor de Deus, Lionel Messi com o Flaco Lopes. Mas mostra que ele evoluiu demais, Ivan. Se a gente pegar o ano de 2024, 2023, o Flaco Lopes era muito criticado pela torcida do Palmeiras, né? Era um cara que não era titular e quando entrava a torcida pegava muito no pé do Flaco Lopes. E hoje tem sido um dos principais jogadores da equipe. O ano passado foi ele ao lado do Vitor Roque, para mim foram os melhores jogadores do Palmeiras que arrebentaram o ano passado, né? Praticamente aí 70%, 80% dos gols marcados do Palmeiras foram da dupla Flaco Roque. Exatamente. E a gente confere aí, Gustavinho, os números, né, do que tivemos nas estatísticas gerais do Clássico, números computados pelo nosso parceiro SofaScore. Então você observa, né, o São Paulo tem mais posse de bola, 66% a 34%, mas é aquele ponto que a gente sempre entra, né? A posse de bola não representa o que o jogo destacou. Aí você olha o número de finalizações. Poxa, mas São Paulo teve 6 chances no gol e o Palmeiras 3. Todas as 3 do Palmeiras com índice de 100% de aproveitamento foram direto no gol. O Palmeiras aproveitou muito bem as chances. Grandes oportunidades, 2 do Palmeiras e 3 do São Paulo. Escanteios, 2 do Palmeiras e 9 do São Paulo. Número de passes, 270 do Palmeiras, 513 do São Paulo. Faltas, 13 alviverdes e 9 tricolores. E cartões amarelos, 2 para o lado do Palmeiras, 1 para o lado do São Paulo. Quando você olha esses números gerais e deleta o placar, você imaginaria que o São Paulo poderia ter tido sorte melhor. Poxa, foi um azar, um acaso. Mas não, o estilo de jogo do Palmeiras, como você destacou bem, o meio de campo muito bom do São Paulo, mas em alguns pequenos vacilos, em alguns pequenos momentos do jogo, o Palmeiras recuperava bem a bola e se aproveitava bem. Acho que essa foi a grande tônica de onde o Palmeiras tirou o coelho da cartola para conseguir a vitória de hoje. Eu acho que você foi perfeito, Ivan. Você vê que no primeiro tempo o Palmeiras deu a bola para o São Paulo jogar, abaixou as linhas, e aí o que acontecia? O São Paulo vinha atacar, o Palmeiras tocava a bola e transição rápida. Nessa velocidade, o São Paulo conseguiu matar, o Palmeiras conseguiu matar o São Paulo, porque as transições de campo eram muito rápidas, o Palmeiras muito veloz. Por exemplo, neste jogo funcionou o Alan por dentro, porque contra o Novo Horizontino, o Abel Ferreira colocou o Alan para jogar por dentro, e o Alan nitidamente é um menino muito habilidoso, né? De muita qualidade, de muito drible, muito técnico. Ele precisa de campo para jogar, porque ele vai para dentro do defensor e ele vai com drible, ele vai ali para cima. Então, o que aconteceu hoje? Hoje, o Alan também começou a cair por dentro. Isso até me preocupava um pouco, porque ele usou essa tática contra o Novo Horizontino e não funcionou. O Alan foi muito bem marcado. Hoje já funcionou melhor. E principalmente porque esse ataque do Palmeiras é muito rápido, Ivan. Então, o São Paulo perdia a bola, era tapa rápido, a bola chegava, essa transição rápida, tapa na frente, Maurício 1-0. A mesma coisa, foi um lance de contra-ataque também, o Palmeiras não ficou trabalhando a bola, foi tapa rápido, toques para frente, jogadas agressivas, agudas, e aí o Flaco Lopes sai na cara do Rafael, faz o segundo, né? Então, todas essas jogadas do Palmeiras foram criadas em transição rápida, né? Jogadas de velocidade, e aí o Palmeiras não se preocupou. Se preocupava o quê? Deixa o São Paulo, vamos fazer a marcação. O time sobe, a gente espera, toma a bola e no contra-ataque faz um gol, porque o São Paulo deu muito espaço, né? Esse meio de campo